Oi, pessoal! Então vamos começar aqui a nossa edição de Cálculo de Reatores 1, onde nós fazemos algumas resoluções de exercícios para trazer mais clareza para vocês sobre a matéria. Olá, pessoal! Agora nós vamos partir para a segunda parte da matéria de CR1, que é efeito de pressão e temperatura. E vamos começar com o exercício que considera o efeito de temperatura. Ele nos diz assim: pretende-se realizar uma reação elementar irreversível do tipo A, forma 2B, em fase gasosa, em um reator de mistura ideal, então o CSTR, né, dotado de sistema de refrigeração. A alimentação é de ar puro, essa informação é muito importante, e a vazão do ar é de 200 mol por minuto, e uma vazão volumétrica de 2 metros cúbicos por minuto. Ele fala que a temperatura de entrada de ar no reator é de 25 graus Celsius e a temperatura da água do sistema de refrigeração é de 7 graus Celsius. O reator possui uma massa de catalisador de 20 kg e uma área de troca térmica de 2 pés cúbicos. Ele também nos diz o coeficiente global de troca térmica, que é esse valor. Ele também nos dá o fator pré-exponencial da velocidade específica da reação, que é aquele A0 que a gente usa na equação de Arrhenius. E ele também dá a energia de ativação, que a gente também usa em Arrhenius. E ele pede na letra A para que a gente calcule a temperatura de operação e a conversão na saída do reator. E na letra B, ele pede para a gente calcular a massa de catalisador, mas aí é para considerar um reator tubular, não mais CSTR, operando adiabaticamente, com as mesmas condições de entrada, que foi informado no enunciado, mas ele dá agora a conversão e não pede para encontrar, né? O que ele pede agora é a massa de catalisador. Outras informações são dadas, é o CP do A, o CP do B e o ΔH da reação. Antes de começar o exercício, é muito importante que a gente retire todos os dados que a gente tem do enunciado, para a gente entender todas as informações que a gente tem e quais a gente quer encontrar. Então, foi dado a vazão molar, a vazão volumétrica, a temperatura inicial de ar, que a gente já passou para Kelvin, a temperatura do ambiente, que é aquela que ele fala no enunciado, que é a temperatura do fluido refrigerante. Também foi dada a massa do catalisador, a área de troca térmica, o C, que é aquele que foi dado no enunciado, que é chamado de coeficiente global de troca térmica. Também temos a energia de ativação. E o A0 é aquele que ele chama de fator pré-exponencial da velocidade específica da reação, que é um termo que a gente usa lá na equação de Arrhenius. Também foi dado o CP do A e o CP do B. E o ΔH da reação. Esse ΔH aqui é muito importante a gente prestar atenção em qual temperatura que ele foi dado. Nesse caso, foi dado o ΔH da reação na temperatura que vai acontecer a reação mesmo, né? Que é a temperatura inicial aqui. Se fosse dado numa temperatura diferente dessa que a gente está trabalhando, a gente precisava corrigir esse ΔH usando uma outra forma. Mas nesse caso, é esse ΔH que a gente vai usar mesmo. Então, antes de tudo, né, é muito importante a gente analisar todas as unidades que forem dadas, né? A gente precisa estar com as mesmas unidades aqui, com unidades coerentes, porque os cálculos desses exercícios não são tão complexos, mas se forem usadas unidades erradas, pode dar tudo errado. Então, é só dar uma analisada, né? Tudo está em minuto, tudo está em Kelvin, tudo está em metro cúbico, então nem tudo, né? Aqui, por exemplo, é diferente, mas então, quando a gente for usar esses valores nas equações, a gente presta atenção se essas unidades vão cortar ou não, se a gente precisa fazer uma conversão. E uma outra dica que é importante nesse exercício é perceber, então, o que ele está pedindo. Na letra A, ele está pedindo a conversão, né, o x, e a temperatura. Então, ele quer saber essas duas informações, e a gente sabe que essas duas informações, elas dependem uma da outra, né? A gente está considerando o efeito da temperatura. Então, nas equações que a gente consegue encontrar o x ou a temperatura, elas na mesma equação possuem tanto a conversão quanto a temperatura.
Então, a gente tem duas incógnitas, a gente vai precisar, então, de duas equações. A gente vai precisar usar tanto o balanço de energia quanto o balanço de massa. Então, vamos começar pela equação do balanço de energia, que é essa daqui, né? Nesse caso, a gente sabe que o trabalho de eixo é igual a zero, que não foi falado nada, e na maioria dos casos é igual a zero, mas tem que prestar atenção no enunciado, né? Se não foi falado nada, pode zerar aí. E os outros termos, como são termos meio complexos, assim, que demandam algum cálculo dentro dele, é interessante que a gente calcule cada um separadamente. Isso facilita para a gente não errar. Então, por exemplo, o Q, que é o calor, ele tem uma fórmula, né, para ser utilizado. Para o CSTR, é essa fórmula aqui. Se fosse um reator tubular, era outra fórmula. Então, é essa equação aqui que a gente usa. Então, a gente vai usar o C que foi dado de 300 e a área de troca térmica que também foi dada. Então, aqui ó, é onde aparece o pé cúbico. Então, é só a gente analisar a equação, a unidade do C, que também foi dado em metro cúbico, então tudo certo. Né, podemos usar essas unidades mesmo, a temperatura no ambiente aqui, e essa temperatura é a que a gente quer encontrar. Então, esse Q ele vai ficar em função do T. Fazendo aqui a continha só, né, 300 vezes 2 vai dar 600, e aqui vai continuar assim, a unidade BTU por minuto. Então, a gente sabe agora que todas as unidades dos outros termos também tem que ser BTU por minuto. Então, é só prestar atenção. Partindo para o segundo termo, né, que é esse cálculo aqui, que envolve algumas coisinhas. Então, a gente tem aqui primeiro o FA0, que foi dado, então, 200. E agora, esse termo aqui do somatório, ele tem que ser calculado, né, separadamente. É muito importante a gente lembrar que esse CPI TIL, ele vai envolver todos os componentes que são alimentados no reator. Apenas os elementos alimentados, porque esse termo aqui todo, ele se refere à alimentação do reator. Então, aqui o que a gente tem que pensar, quais foram os elementos que foram alimentados. No nosso caso, foi só o elemento A. Então, a gente vai usar só o CP do A. E esse θ é o coeficiente estequiométrico do A, que é 1. Então, vai ficar 1 vezes 80, que é o CP do A. Se fossem alimentados, mesmo que fossem inertes ou outros elementos, eles entrariam nesse cálculo. Então, é só prestar atenção o que foi alimentado, que está falando lá no enunciado, e colocar aqui nesse CP TIL. Nesse caso, só o CP do A, né? Então, ficou desse jeito aqui. O T também é o que a gente quer encontrar, então vai ficar aqui em função de T. E aí, fazendo a continha, deu esse valor aqui. Também, né, analisando as unidades, deu em BTU por minuto, então a gente sabe que as unidades estão coerentes. Agora, passando para esse último termo aqui, né? Esses outros valores aqui a gente tem, né? O FA0 a gente tem, o X é o que a gente quer encontrar, o ΔH da reação é o que a gente tem, o TR é a temperatura de referência, que a gente também tem, que é o 298 Kelvin. Na verdade, não é a temperatura inicial, né? É a temperatura de referência, e a temperatura de referência que a gente usa é a 298. Nesse caso, foi uma coincidência, a temperatura inicial e a temperatura de referência coincidiram. Mas essa aqui é a de referência. E esse termo aqui a gente tem que calcular também, separadamente. Nesse caso aqui, é isso que não pode gerar confusão. Porque antes, né, esse CPI TIL, a gente considerava todos os elementos que foram alimentados. No CP chapéu, a gente vai considerar, né, um delta. Então, agora a gente vai considerar todos os elementos que participam da reação. Não só os alimentados, todos que participam da reação. Como nossa reação é A, forma 2B, então a gente vai considerar tanto o CP do A quanto o CP do B. E vamos multiplicar eles pelo coeficiente estequiométrico de cada um deles. Nesse caso, se tivesse algum inerte, por exemplo, ele não entraria aqui no CP chapéu. Porque, né, a gente sabe que o inerte nunca participa da reação.
Então, é só tomar esse cuidado, né? O CP do A vai ficar negativo porque o A é um reagente, e o CP do B vai ficar positivo porque ele é produto, né? Lembrando que esse 2 é porque o coeficiente estequiométrico do B é 2. A temperatura é o que a gente quer encontrar, então vai ficar aqui, e a temperatura de referência sempre é 298 kelvins. Quando a gente abre essa continha aqui, a gente vai perceber que o CP do A é 80, nesse caso negativo, e o CP do B é 40. Então, vai ficar menos 80 mais 80, que vai zerar. Então, esse termo todo aqui, ele vai ser zerado. Agora, nós vamos substituir tudo que foi encontrado e todos os valores na equação do balanço de energia. E a equação fica dessa forma aqui. Então, lembrando, esse zero é do trabalho de eixo. Isso aqui a gente calculou, que é o calor. Isso aqui a gente também tinha calculado. Esses valores aqui é do F a zero. O X é o que a gente quer encontrar. Esse termo aqui é aquele do ΔH, vezes a temperatura. E esse termo aqui é o que zerou, que a gente calculou por último. Então, temos essa equação aqui, que é uma equação que depende tanto da conversão quanto da temperatura. Vamos isolar, então, o X, que a gente vai chamar ele de X, né, a conversão do balanço de energia, porque ele foi tirado da equação do balanço de energia. Quando a gente isola esse X, nós encontramos essa equação aqui, que pode ser simplificada dividindo por 200. Então, a gente vai dividir em cima e embaixo por 200 e vamos ficar com essa equação aqui. Então, essa é uma das equações que a gente vai usar para encontrar tanto a conversão quanto a temperatura. Mas, como eu disse anteriormente, a gente vai precisar de uma segunda equação. E a gente vai tirar essa segunda equação do balanço de massa do reator. Como o nosso reator é um CSTR, essa é a equação do CSTR, né? A gente vai usar aqui, como foi dado no enunciado da massa do catalisador, esse formato aqui. Vamos abrir a taxa da reação, né? A equação da taxa é essa aqui. Então, KCa0, não foi dado o CA0, né? Mas foi dado o FA0, então a gente consegue encontrar. 1 menos x, né? O x está aqui multiplicado por 1 porque o coeficiente estequiométrico do A era 1. 1 menos εx, P0P, T0. Nesse caso, vamos calcular o epsilon, né? Lembrando que ele é y0 vezes sigma. O y0, lembrando, é a fração molar de A, inicialmente, como só foi alimentado o A, então 100% de A, né? Então, a fração molar é 1. E o sigma também é 1, lembrando que o sigma é aquela soma dos coeficientes da reação, né? Então, a gente tem o coeficiente do produto, que é 2, menos o coeficiente do reagente, que é 1. Então, fica 2 menos 1, que é 1. Então, fica 1 vezes 1, 1. Então, o epsilon é 1 mesmo. E um outro termo que é 1 é esse termo aqui das pressões. Porque não foi falado nada das pressões, então a gente não está considerando o efeito de pressão. Então, a pressão inicial é igual à pressão durante a reação. Então, esse termo aqui é 1. Já a temperatura, a gente sabe, né, que não é igual a 1, porque foi dada uma temperatura inicial e a gente quer encontrar a temperatura da reação, né? Então, esse termo vai continuar aqui. E aí, então, a gente pode substituir essa fórmula aqui dentro da primeira e nós obtemos essa equação aqui. O CA0 vai acabar cortando, né, porque tem tanto embaixo quanto em cima, lembrando que esse CA0 apareceu porque FA0 é igual V0 CA0. Então, nós temos essa equação aqui, final. Bom, da equação anterior, a gente estava com a massa do catalisador isolado, né? Massa do CSTR isolada. Mas o que a gente pode fazer é isolar os termos, né? Nesse caso não vai ser simples isolar o termo da conversão, mas vai ficar dessa forma aqui. De um lado colocamos todos os termos que tem a conversão e do outro lado as outras informações. E aqui a gente chamou o X de balanço de massa, porque nós tiramos ele, né, da equação do CSTR. Uma coisa muito importante aqui, quando a gente tem o efeito de temperatura,
a gente sabe que esse K aqui, que é aquele K que a gente encontra pelo Arrhenius, ele depende da temperatura, e a gente não tem a temperatura. Então, a gente tem que encontrar a equação do Arrhenius também, né? Que é essa daqui. Lembrando que o A0 foi dado no enunciado, energia de ativação também, e o R é a constante dos gases, né? Lembrando que nesse caso ele vai ser 1,98 por conta da unidade. Então, a energia de ativação foi dada em caloria por mol, então a gente tem que usar uma constante dos gases em caloria por mol também, que nesse caso é, então, 1,98. Isso é muito importante, prestar atenção na unidade da energia de ativação para saber qual R utilizar. Então, agora nós temos, né, as duas equações que a gente queria. As duas equações dependem tanto de x quanto da temperatura. Se a gente tivesse uma dessas informações, né, ou a temperatura ou a conversão, a gente já encontraria rapidamente a outra informação. Mas como a gente quer as duas, então a gente vai precisar fazer uma tabela. Uma tabela onde a gente chuta os valores de temperatura. Com os valores de temperatura, a gente consegue encontrar o K. Com o valor de temperatura e de K, a gente consegue encontrar por solve, lá na calculadora, né, usando o solve, consegue encontrar o X do balão de massa. E a gente também consegue encontrar o X do balão de energia, que depende da temperatura. Então, a gente vai chutando esses valores de temperatura, encontrando essas informações, e quando esses dois X, que eles são o mesmo X, na verdade, né, a gente só chamou de nomes diferentes para diferenciar as equações, mas eles são a mesma coisa, né, que é a conversão da reação. Quando esses dois valores estiverem iguais ou muito próximos, então a gente sabe que esse é o valor da conversão e a gente olha a temperatura correspondente. Então, como a gente vai fazer esses chutes? A gente vai sempre analisar o valor daquele ΔH que foi dado. No nosso caso, se vocês voltarem lá, vocês vão ver que o ΔH dado é negativo. Se ele é negativo, a gente sabe que a reação é exotérmica. Se a reação é exotérmica, a gente sabe que a temperatura da reação vai aumentar ao longo do tempo. Então, para fazer o chute, né, a gente vai sempre usar uma temperatura maior que a temperatura inicial. Essa regrinha aqui vale para o contrário também. Então, a gente sempre analisa o sinal do ΔH. Se fosse positivo, então endotérmico, então a gente chutaria um valor menor que a temperatura de alimentação. Da temperatura inicial, perdão. Então, como a nossa temperatura inicial é 298 Kelvin, a gente vai começar chutando um valor maior. E aí, eu escolhi chutar 300 Kelvin. Então, com o valor da temperatura, a gente consegue calcular o K aqui por Arrhenius, né? Só jogar o valor da temperatura aqui e aí deu esse valor. Com esses dois valores, a gente consegue encontrar tanto o X do balão de energia, usando a equação que está no slide anterior, quanto o X do balão de massa por essa equação aqui. Então, temos esses dois valores. Feito isso, a gente vai observar, então, esses dois X aqui. Se a gente observar, a gente vai ver que eles eram muito diferentes, né? 0,022 e 0, sim, muito diferentes. Então, tá longe. Então, eu posso aumentar um pouco essa temperatura. Então, eu chutei agora 350. Calculei o K, calculei o X do balão de energia e o X do balão de massa. Ó, ficou mais perto do que antes, né? 0,44, 0,63. Então, parece que estou no caminho certo. Vou chutar agora. Eu poderia chutar um valor aqui mais próximo de 350. Mas vou chutar 400 para ver se esse valor melhora ou piora. Chutei 400, encontrei o K. Encontrei o X do balão de energia e o X do balão de massa. Olha, melhorou mais ainda esses valores, né? Ficou aqui 0,85, 0,71. Então, tô chegando perto. Então eu vou tentar aumentar mais uma temperatura. Vou chutar 450. Quando eu chuto 450, eu achei o meu K. E quando eu coloquei na primeira equação do X do balão de energia, a conversão deu maior que 1. A gente sabe que isso não existe, né? Então, eu não vou nem continuar fazendo. Então, o que eu sei aqui? Eu sei que o valor da minha temperatura, ela tá entre 350 e 400, porque esses X aqui deram muito próximos. Então, o que eu posso fazer é continuar chutando um valor entre 350 e 400.
eu fiz mais um chute aqui usando 390. Como esses dois valores aqui, né, o de 400, estavam muito próximos, eu resolvi fazer mais um chute perto de 400, que foi 390. Encontrei o valor de K, encontrei o valor dos 2x, e eles deram mais próximos ainda. Então, eu podia continuar fazendo chutes até encontrar esses dois valores o mais próximos possível. Mas uma coisa que a gente sabe é que, principalmente nas provas, a gente não tem tanto tempo, né? Então, uma dica que eu dou é que o que você pode fazer é usa essa regrinha aqui para saber como você vai chutar, né? E aí já coloca alguns valores aqui, pode ser um pouco mais menor, né, esse intervalo aqui, então poderia chutar, por exemplo, 300, 325, 350 e assim por diante, né, aumentando 25. Já coloca todos os valores de temperatura, já calcula todos os Ks, porque aí fica mais fácil, né, na calculadora. Depois calcula todos os X do balanço de energia, depois todos os balanços de massa. E aí, se você não fez um chute muito ruim, provavelmente você vai encontrar um valor de temperatura em que os X estão bem próximos. E aí você usa esse valor. Porque se você for calcular um por um, geralmente demora muito. Então, a dica é fazer muitos exercícios para vocês aprenderem a fazer um chute bom e a saber também o intervalo que é bom para ser usado. E aí, na hora da prova, vocês vão estar mais preparados e vão conseguir fazer os cálculos e essa tabela um pouco mais rápido. Então, aqui a gente podia falar, então, que a temperatura está próxima de 390 kelvins e o X, a conversão, né, está próxima de 0,7, 0,73 aí. Ou poderia continuar fazendo chutes até esses dois valores darem iguaizinhos. Um método numérico muito útil é a regra de Simpson. Então, utilizando a regra do Simpson, aquela integral vai se tornar esse termo aqui. E aí, a gente pode de novo usar uma tabela, só que dessa vez a gente tem o valor de x, né? Então, a gente vai usar ele como referência e chutar uns outros. Com os valores de x, a gente consegue encontrar os valores de temperatura pela equação da balança de energia. A gente pode facilitar nossas equações calculando esse termo t dividido pelo t inicial. Calcular o k também, porque aí na hora de calcular esse termo aqui, que é aquele termo que está dentro da integral, né, já fica mais fácil, porque a gente já vai ter o t e o t0, a gente vai ter o k, e aí também vai ter o x, né, então vai ser mais fácil de calcular. Como que a gente vai fazer os chutes aqui? Então, a dica aqui é fazer coluna por coluna. Aqui, com certeza, a gente consegue fazer isso, e aí otimiza muito o tempo. Agora a gente vai partir para a resolução da letra B. Na letra B, ele muda o tipo de reator, que antes era CSTR, agora é um reator tubular. Então, algumas equações vão mudar. Ele facilitou um pouco e falou que a reação é adiabática, ou seja, o calor é igual a zero. Então, aquele termo de calor do balanço de energia vai ser zerado. E nesse caso, ele deu a conversão. E o que ele está querendo saber é a massa do catalisador. Então, a gente vai começar de novo pela equação do balanço de energia, que é essa daqui, né? A mesma anterior. Só que agora o nosso calor é zero, o trabalho de eixo também é zero, e a gente já tinha calculado esse valor aqui e visto que ele era zero. Então, substituindo todos os valores e isolando o x do balanço de energia, ele fica desse jeito aqui, um pouco mais simplificado que o anterior. Todos os outros valores são iguais, porque é a mesma reação que está acontecendo. E os mesmos valores de alimentação também. Então, temos essa equação aqui do balanço de energia. Agora, vamos passar para o balanço de massa, né? Lembrando, de novo, a gente não tem a temperatura. Então, vamos usar a equação do reator tubular, que é dessa forma aqui. Substituindo o valor de RA, que é o mesmo
mesma equação que a gente usou anteriormente, né? Que é essa daqui. Substituímos o FA0 por V0 CA0 e temos isso aqui. Podemos cortar o CA0 e podemos, então, passar para lá, né, a derivada da massa do catalisador e do lado de cá deixar a derivada da conversão e colocar todos os valores de conversão aqui. E aí a gente pode então integrar dos dois lados, né? Então, de cá vai ficar a integral de 0 até x. E de cá vai ficar a integral de 0 até a massa do catalisador. A gente consegue resolver essa equação aqui, né? Que vai aparecer simplesmente o W aqui. E esse termo aqui vai continuar constante. Mas esse termo aqui, a gente não consegue calcular. Porque ele depende da temperatura, né? E a gente sabe, e ele também depende do K, e o K depende da temperatura. Então, um cuidado que deve se tomar aqui é que o K não é constante, ele não pode sair da integral, porque o K depende da temperatura, a temperatura depende do X, né? Então tem que ficar aqui dentro da integral. E para a gente resolver essa integral, a gente vai ter que usar um método numérico. Então aqui só para simplificar, né, isolei a massa do catalisador, que é o que a gente quer encontrar, né, que o exercício pediu. E aí a gente ficou com essa equação aqui. É aquilo que eu falei, né? Lembrando que o K, ele depende da temperatura, então ele não pode sair da integral, tem que ficar aqui dentro. Ele vai participar do método numérico que a gente vai usar. Então, a gente tem o valor de x que foi dado, que é de 0,75. E como a gente precisa de 5 pontos para usar a regra de Simpson, então, a gente divide, né? Ó, a gente precisa de 5 pontos. Isso significa que a gente tem 4 intervalos, né? Ou chamado de 4 passos. Então, a gente vai dividir o 0,75 por 4 e aí vai encontrar 0,1875. Então, o primeiro valor a gente sempre coloca 0. O segundo valor é esse valor que a gente encontrou, dividindo 0,75 por 4. E aí depois a gente vai somando, né? Soma 0,1875 aqui e dá isso aqui. Soma mais 0,1875, dá isso aqui e mais 0,1875. Então, a gente tem um intervalo igualmente espaçado com 5 números, que é o que a gente precisa. Né? Esse passo, então, esse intervalo entre os valores é de 0,1875 e ele é esse valor aqui do ΔH, que é o valor do passo. Então, tendo os valores do x, a gente consegue calcular os valores da temperatura pela equação do balanço de energia. Então, é só colocar na calculadora e ir mudando o valor do x, né? Depois a gente consegue calcular facilmente esse termo t dividido por t0, né? Não é necessário calcular, você pode jogar eles aqui, mas é um pouco mais fácil, facilita na hora de fazer o cálculo. Então, lembrando que o T0 é 298, né? Então, é só pegar essa temperatura aqui e dividir por 298 cada uma delas. Depois a gente calcula o K, né, por Arrhenius, que a gente já colocou a fórmula anteriormente. E aí sim a gente consegue calcular esses valores aqui, né? O F1, F2, F3, F4, F5, que é o termo lá da nossa integral. Então, a gente vai calculando cada um deles, né? Encontrou F1, F2, F3, F4 e F5. Então, a gente consegue calcular essa equação aqui. Só substituir os valores, né? Essa soma aqui, ó, de todos esses valores, deu 109,6936, né? Lembrando que considerou, então, os F's, mas também tem esses pesos aqui, que não podem ser esquecidos. O ΔH, como eu disse, é o valor do passo do intervalo, que é 0,1875. 3, esse valor é fixo da equação da regra de Simpson, né? De 5 pontos. E o V0 é 2. Então, a gente consegue encontrar o valor da massa do catalisador, que é 13,7117 kg de catalisador. Bom, então vamos dar seguimento fazendo mais um exercício de efeito de pressão e temperatura. Nesse exercício, uma reação irreversível, A dando B, será realizada em um reator tubular na fase gasosa,
A alimentação é feita a 10 atm e 383 Kelvin. É composta por ar com 90% de inerte. A constante de velocidade da taxa a 300 Kelvin é 1,5 litros por quilograma de catalisador hora e a energia de ativação é 17 kJ por mol. A vazão de entrada é 100 litros por hora e a queda de pressão no leito é dada por essa simplificação da equação de Ergun, P sobre P0 igual a 1 menos alfa W, na qual alfa é 0,0015 kg de catalisador a menos 1. O exercício pede para a gente achar a massa de catalisador, a temperatura e a pressão de saída do reator. Ele fala que a operação é adiabática e ele quer que a conversão seja de 30%. E a gente também pode desprezar o trabalho de eixo. Ele deu alguns dados, ele deu aqui também que a entalpia da reação na temperatura de referência é menos 10 kJ por mol. O CP do A, calor específico de A, é 40 Joule por mol Kelvin, o de B 35 e o de I 20. Vamos começar então. Muita gente começa direto pelo balanço molar, mas nesse caso não é muito recomendado, porque o exercício não falou pra gente se a reação é elementar ou não. Precisamos encontrar a ordem da reação primeiro. Então, como que a gente vai encontrar essa ordem? Utilizando a unidade da constante da taxa. Sabemos que a taxa tem que ter essa unidade para catálise, mol por quilograma de catalisador hora. Sabemos que essa é a unidade da constante e a constante sempre multiplica concentração, mol por litro, elevado à ordem n. Qual é o único valor de n que consegue satisfazer essa equação? 1, de fato. Se for 1, o mol vai ficar com o expoente 1, o L também, o litro, né? O litro vai cortar em cima e embaixo e vai ficar mol por quilograma de catalisador hora, que é a unidade que a gente quer. Agora a gente pode ir para o balanço molar e usar a equação de projeto. A equação de projeto que a gente vai usar é essa daqui. Integral de 0 a w dw igual a f a 0 integral de 0 a x dx sobre menos RA. Por quê? Porque essa é a equação de projeto usada para W, né? Massa de catalisador e não volume, que é o que a gente quer encontrar, a massa de catalisador. O que eu fiz nessa passagem? Eu transformei FA0 em CA0 vezes 0. Por que eu fiz isso? Não é fase gasosa? É fase gasosa, mas a uniformidade na estequiometria da reação, ou seja, 1 para 1, uma reação que não tem variação de número de mols, a vazão vai se manter constante. E por isso, muita atenção, só por isso eu posso trocar, eu posso abrir o FA0 em CA0 vezes 0. Caso contrário, eu não poderia. Além disso, eu abri o RA, o menos RA em KCA, porque a gente viu anteriormente que a ordem da reação é 1. Abrindo o CA agora, a gente tem CA0, 1 menos x sobre 1 mais εx vezes T0 sobre T, P sobre P0. Por que essas temperaturas e pressões aqui? Porque esse exercício, para quem não percebeu ainda, é um exercício que trabalha com variação tanto de pressão quanto de temperatura. Então tudo isso daqui tem que ser mantido nessa equação. Mas existem algumas simplificações que podemos fazer aqui. Por exemplo, dá para cortar o CA0. Um está multiplicando e o outro está dividindo. Além disso, dá para cortar o epsilon. Ué, mas por quê? Lembra que eu comentei agora há pouco que a soma a estequiometria, né, da reação é uniforme? O delta é zero. O que é o delta? O epsilon é o delta vezes a fração molar de A e o delta é o somatório dos coeficientes estequiométricos, sendo os produtos com sinal positivo e os reagentes com sinal negativo. A gente fica com 1 menos 1, que é zero. Então, o epsilon zero. Então, a gente simplifica a nossa integral para isso daqui. Já está bem mais simples, né? Eu passei esse t aqui para cima, então está bem mais simples. Mas ainda dá para simplificar um pouco mais. A gente pode pensar que P sobre P0 é a equação que foi dada no enunciado, a simplificação da equação de Ergun, 1 menos alfa W. E o alfa tem um valor dado no enunciado também. Temos também que V0 é 100 e T0 é 383. Então podemos passar essa equação para isso, substituindo os valores e jogando a equação de Ergun para cá. Então temos aqui a nossa expressão. Percebam que isso aqui, ó, esse termo dentro da integral, sem contar o dx, né, é uma função. É uma função da conversão. Só que acontece que várias coisas aqui são funções da temperatura. Por exemplo, a própria temperatura, a constante da reação e a conversão. Essas três são funções da temperatura. Então não dá para eu integrar isso aqui direto. Eu preciso encontrar esses valores para f de x e realizar uma integração numérica.
Agora, nós precisamos saber como a conversão e a temperatura se correlacionam. Como a conversão varia com a temperatura e como a temperatura varia com a conversão. Para isso, a gente vai fazer um balanço de energia no nosso sistema, utilizando a equação clássica de balanço de energia em PFR, que é bem vista em cálculo de reatores 1. Existem algumas simplificações que podemos fazer. Essa equação é muito grande e difícil de trabalhar, mas sabemos que calor é igual a zero, porque o sistema é adiabático, trabalho de eixo é desprezível, porque o enunciado falou que é, e desprezando esses dois, a gente tem F a zero, que multiplica tudo dos dois lados da igualdade, então ele pode ir embora também. Agora, isolando o X do balanço de energia, nós temos isso aqui. Nós temos que o X do balanço de energia é o somatório de θ e CPI, T menos a temperatura de entrada, sobre menos ΔH de reação na temperatura de referência, mais somatório de ΔCP, T menos temperatura de referência. Certo, então como a gente calcula esses CPs? Primeiro, o somatório de θ e CPI. Esse θ e CPI, ele se refere sempre à entrada do sistema. Tem gente que coloca até um tio no CPI aqui para não se confundir, mas é a gosto do freguês. Esse termo aqui é sempre relativo à entrada, e está entrando o quê? Inerte e A. Então a gente vai usar só θ do inerte, θ do A. Θ do inerte, fração de inerte sobre fração de A no início, né? 0,9 sobre 0,1, 9, vezes CP do inerte, 20, mais o θ do A, o A é o limitante, θ de limitante é sempre 1, e o CP do A, 40. Isso dá 220 Joule por mol Kelvin, sendo o somatório de CPs na entrada. Mas e esse outro CP aqui? Esse outro CP ele não se refere à entrada, ele se refere apenas à reação. E como o inerte não participa da reação, só vai aparecer nele A e B, produto e reagente. Esse ΔCP é calculado a partir da diferença entre CP do produto menos CP do reagente. 35 menos 40, 5 Joule por mol Kelvin. Menos 5 Joule por mol Kelvin, no caso. Então, se a entalpia de reação na temperatura de referência é menos 10 kJ por mol, podemos substituir e ter essa expressão aqui para o balanço de energia. Percebam, a gente tem um x em função de t, e podemos fazer a recíproca para encontrar um t em função de x também. Mas calma que ainda não acabou. Nós temos também que a constante da taxa varia com a temperatura. Arrhenius nos disse isso, pela equação de Arrhenius. Nós temos que K varia em função da temperatura da seguinte forma: um fator pré-exponencial vezes a exponencial de menos energia de ativação sobre constante dos gases e temperatura. Existe uma forma alternativa de escrever essa equação, que é essa daqui. A Carla e a Érica já fizeram muito isso nas aulas de CR1, essa passagem dessa forma para essa forma. Essa forma é uma forma comparativa com algum valor que você já tenha conhecido e uma dada temperatura também conhecida. E é isso que a gente vai usar, por quê? Porque nós já temos a constante da taxa a 300 graus. E é isso que a gente vai colocar aqui. Então, substituindo, né, o T1 seria o 300 e o K em função de T1 seria a constante a 300 graus. Substituindo valores, nós temos isso. E passando o Ln para o outro lado como um exponencial também. A energia de ativação, né, é 17.000 kJ por mol, está no enunciado. O R, 8,314, clássico. O K, 300 graus Kelvin, é 1,5. E a temperatura de referência, nesse caso não de referência, né, mas a temperatura conhecida do K é 300 graus também. Então, passando 1,5 para o outro lado, nós temos uma função certinha de constante em função da temperatura. Então, para diversas temperaturas diferentes, nós podemos encontrar a constante. Nossa, mas por que você fez tudo isso? Bom, eu vou mostrar um passo a passo do que a gente vai fazer e vai ficar tudo muito mais claro, o entendimento do esqueleto do exercício. Primeiro, a gente vai inferir uma conversão. A gente vai pegar valores de conversão de 0 até 30%, que é o que a gente quer, porque a gente vai ter que fazer uma integral numérica nesse espaço, então a gente vai inferir essas conversões. Depois, a gente vai calcular uma temperatura com essa conversão inferida utilizando o balanço de energia que a gente fez. Então, a gente vai jogar um valor de X que a gente inferiu, vamos começar com 0 e ir variando um pouquinho até chegar em 30%, e para cada um desses a gente vai encontrar uma temperatura. Depois disso, a gente vai calcular a constante da taxa com a temperatura que a gente descobriu nessa equação aqui,
utilizando a função que a gente viu no slide anterior. E depois, com esse K na nossa mão, a gente vai calcular a f de x que a gente viu lá no balanço molar. A gente vai calcular essa f de x. Com essa f de x, a gente vai integrar numericamente a f de x, integrar numericamente isso aqui, e jogar na expressão do balanço vista anteriormente. A gente vai ter o valor dessa integral aqui que vai ser calculado numericamente, e a gente vai jogar na expressão do balanço molar. Então, o que a gente vai fazer? Repetindo, a gente vai pegar vários valores de conversão, de 0 até 0,3. Para cada valor, a gente vai calcular uma temperatura. Para cada temperatura, um K. Para cada K, um f de x. E a gente vai integrar todos esses f's de x no final. Então, mãos à obra. Bom, então, mãos à obra. Vamos começar. Nós vamos ter vários valores de x, primeiramente. Por que eu escolhi esses valores assim? Bom, porque nós sabemos que temos que integrar de 0 a 30%. E nós sabemos que nós temos que integrar. Vamos ter que fazer uma integral numérica lá no final. Então, eu escolhi pontos igualmente espaçados. Por que pontos igualmente espaçados? Para a gente poder aplicar a regra de Simpson para 5 pontos. Então, eu dividi dessa forma para que ficassem 5 pontos do 0 até o 0,3 e esses pontos ficassem com espaçamento igual, para que eu pudesse aplicar Simpsons lá na frente. Então, para cada um desses valores de x, eu encontrei uma temperatura, utilizando o balanço de energia. Para cada uma dessas temperaturas, eu encontrei uma constante, utilizando a forma modificada da equação de Arrhenius. E para cada um desses Ks, eu encontrei um f de x, utilizando o balanço molar. Então, eu utilizei todas as equações que eu desenvolvi ao longo da resolução. E aí, é esse f de x que a gente vai integrar numericamente. A gente tem aqui, que pela regra de Simpsons, né, a gente tem que a integral de f de x dx é aproximadamente igual a ΔH sobre 3, sendo ΔH o espaçamento dos pontos, vezes F0 mais 4F1 mais 2F2 mais 4F3 mais F4. O famoso 14241. Então, integrando, a gente vai ter esse valor aproximado, mas muito próximo, né? A regra de Simpson é excelente para fazer integrações numéricas. Na prova, eu recomendo que vocês não peguem Simpson de 7 pontos, porque calcular isso aqui 7 linhas dessa tabela vai dar muito trabalho. Usa de 5, que está totalmente aceitável. Então, a gente pode jogar esse valor na equação do balanço molar. A equação fica assim. E a gente pode resolver essa multiplicação e essa integral. A integral de 1 é w, né? Um dw é w. A integral de w é w ao quadrado sobre 2. E 100 vezes esse número dá esse número aqui. Só pular 2 vezes a vírgula para frente. Então, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode resolver essa equação, obviamente, que é uma equação de segundo grau. E como acontece na grande maioria das vezes, eu não diria grande maioria, mas acontece diversas vezes com equações de segundo grau, elas terem duas soluções. Nós podemos ter 4,4854 kg de catalisador ou 1.328,35 kg de catalisador, que são duas alternativas fisicamente possíveis. Se o reator for muito grande, ele comporta essa quantidade grande de catalisador. Se ele for pequeno, ele comporta essa quantidade pequena. São duas alternativas totalmente possíveis. Bom, então, a gente desenvolve essas duas alternativas possíveis. A gente substitui esses valores de W na equação de Ergun. E a gente vai ter que, para o primeiro caso, a pressão deu 9,93 atm. E para o segundo caso, a pressão deu menos 9,93 atm. Ou seja, nós temos que o segundo caso é fisicamente impossível, porque pressão negativa não existe. Então, qual é a resposta do nosso exercício? A resposta é: a temperatura vale 398,16, essa é a temperatura final. A massa de catalisador é 4,4854 kg e a pressão de saída é 9,93 atm.